Olá pessoal, sejam bem-vindos à 16ª visual aula de desenho computadorizado do curso de Tecnologia em Geoprocessamento. Aqui nós já temos um desenho cotado, então essa aula nós vamos trabalhar estilos de cotas, ou seja, como mudar a apresentação dessas cotas aqui, né? Então aqui essas cotas, elas estão no estilo, se você vier aqui foi o que a gente usou na aula 15, né? Você vier aqui no Annotation, aqui está aqui, ó, ISO 25, tá? Padrão ISO 25 internacional. Se você quiser mudar o estilo de cota, você clica aqui, ó, e aparece os estilos que você pode usar, disponíveis, tá? O estilo anotativo, o standard e o ISO. Esses anotativos, eles têm um símbolozinho do escalímetro, vamos falar deles no final, tá? Mas o que interessa para nós é esses dois aqui, ó, o standard e o ISO, tá? E como é que eu crio o meu próprio estilo? Ou você clica aqui nessa seta, certo? Para criar o seu próprio estilo, ou você vai pelo teclado D, D e M. Né? E destacando, o que é importante criar estilo de cota? No estilo de cota, você vai configurar, né, a questão da cor das setas, do tipo de marcação seta ou ponto, das linhas de chamada, do tamanho dessas caixazinhas aqui, dos textos, dos sufixos, prefixos, das unidades, né? Ou seja, a aparência da cota, a escala, alinhamento horizontal, vertical, tudo isso é configurado aqui. Então, como é que eu crio uma nova cota? Aqui você seta a cota corrente, aqui você cria uma nova, você modifica a que já existe. Eu não recomendo modificar um sistema de estilo de cota já existente, tá? Você sobrescreve, você faz uma comparação aqui, tá? Aqui você diz para quais estilos quer que sejam disponíveis aqui na sua tela, tá? Estilos em uso, todos os estilos. Basicamente aqui a gente vai trabalhar com o new. Vamos criar uma cópia do ISO, quando você vai deixar ele setado aqui, ó, ISO 25, ó, 7, tá? Escolhe ele, vem aqui new. E aí ele vai dizer cópia do ISO 25, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que dar um nome para essa cópia. Eu vou chamar de ISO 25 personalizado. Continue. E aí ele vai abrir a caixa de configurações. Aqui você configura as linhas, linha de dimensão, linha de extensão, que é essa aqui, ó, chamada linha de chamada. Aqui são os símbolos, que são esses marcadores aqui, as setas. Aqui é o texto, tá? Aqui é a parte de harmonização do texto com os símbolos e com as setas e com as linhas de chamada e o tamanho dele, que é pela escala. Aqui as unidades que você quer que seja apresentado, o formato, o número de casas decimais, entre outras coisas. Esses dois aqui são unidades secundárias de tolerância das unidades, a gente não vai trabalhar muito eles. Então vamos começar aqui, lines. Aqui nós estamos criando um estilo personalizado, eu vou mudar a cor, para você entender quem é, ó, vou botar como vermelho, a linha de dimensão, vou botar como amarelo, a linha de chamada, certo? E aqui você pode, ó, marcando para suprimir a linha de dimensão da esquerda e a da direita, ou a de baixo e a de cima, tá? A linha de extensão da esquerda ou da direita e a de baixo ou a de cima, dependendo da cota, certo? Aqui são marcadores de distância, tá? Esse aqui é o quanto esse tracinho cresce aqui, ó, acima da seta, e esse aqui é a distância desse pontinho. Então, vou botar aqui, por exemplo, para não perder a cota, você bota o 10, ó, ele cresce, tá vendo? Então, isso aqui geralmente a gente não mexe, tá? Vou botar aqui 10 também, para você ver o exagero que fica, ó, tá vendo? Ele marca um offset aqui da tua cota. Então, não precisa mexer nesses dois, tá bom? Symbols and arrows, aqui é você trocar, por exemplo, geralmente tem muita gente que gosta de usar o traçozinho oblíquo, tá? Mas você pode usar o traço num e o dot no outro, tá? E nas cotas do tipo leader, você pode mudar aqui o tipo também, se você quiser, uma cota individualizada. Pode botar o dot, por exemplo. A gente geralmente usa os oblíquos aqui, né, nas cotas. Aqui é o tamanho desses tracinhos, né? Aqui é a marcação, se é centralizada, tá? Aqui são outras marcações de geometria desses traços, bom? Aqui seria o posicionamento das cotas tipo arco, né? Cotas que são arcos, se o arco vai ficar à esquerda, acima, à direita, não, se não tem nenhum, tá? Informações sobre as cotas do tipo juggle, que é aquelas cotas que marcam os raios muito compridos, né? Seria o comprimento do tamanho do texto, o ângulo de rotação do texto. Isso aqui também a gente não mexe, não. Basicamente aqui a gente mexe nesse, ó, nos símbolos. Texto, você pode mudar a fonte aqui do texto, tá?
Então você pode clicar aqui, ó, tem várias opções de fonte, você pode escolher um e aplicar, vou deixar Arial, pode mudar o tamanho também, a gente geralmente não muda o tamanho do texto aqui. Você pode mudar a cor do texto, eu vou botar aqui um azul, tá? Você pode mudar o fundo do texto, ó, mas também geralmente a gente não usa porque fica muito poluído. Você pode mudar o tamanho do texto aqui, então 2,5, vou botar 5, ó. Geralmente a gente não mexe por aqui, tá? A gente deixa isso aqui e a gente vai ajustar o fator de escala lá no fit. Então aqui a gente não mexe nesse tamanho, certo? Isso aqui é o posicionamento do texto, se você quer, por exemplo, em relação à linha de dimensão, se você quer que fique centralizado, ó, dentro da linha, geralmente a gente deixa acima, tá? Horizontalmente, tá? Se você quer que fique alinhado com a linha de extensão de um lado, ó, a linha de extensão do outro, tá vendo? Ó? É questão de alinhamento da cota dentro da linha de dimensão. Aqui, o alinhamento em relação à horizontal e vertical, ó. Quer que bote tudo horizontal, quer que bote alinhado com a cota, quer que bote o ISO standard, que é onde couber ele alinha com a cota, onde não couber ele deixa horizontal. Geralmente a gente usa esse segundo aqui, certo? Então esse aqui faz ajuste a parte do alinhamento horizontal vertical e esse aqui da cota dentro da linha de dimensão, e esse aqui faz o alinhamento ou horizontal ou seguindo a cota, né, seguindo a linha de cota aqui, a linha de dimensão, tá? Então são duas coisas um pouquinho diferentes, parecem iguais, mas são diferentes. Aqui você olha só para o textinho dentro da linha de dimensão, aqui você olha para a cota como um todo. O fit, o que interessa aqui do fit é principalmente o fator de escala, tá? Então você pode botar aqui 10, por exemplo, ó. Aí você aumenta todas de uma vez, ó. Se você botar 100, ó, tá vendo? Ó, vai aumentando, tá? Se você botar 0,5, ó, aí ele acontece o contrário, ele diminui a cota, tá? Então, de normal, você deixa isso aqui 1, né? Que é o padrão dele, ó, tá? E aqui se você quer, como é que ele harmoniza, tá? Para você, a questão da deixa eu me lembrar aqui. Se não há espaço para texto, texto e seta. Se não tem espaço suficiente, como é que eu faço? Né? Primeiro o texto, depois a seta. Né? Tente ajustar os dois. Aqui é o posicionamento do texto. Né? Se não tiver espaço aqui, bote o texto do lado da cota. Tá? Isso aqui são alternativas de como, tá? Você pode usar aqui o seu ajustamento de tamanho de texto e posicionamento do texto e das setas. Unidades, você pode usar aqui, por exemplo, unidades de científica, né, que é aquele elevado, uma potência, né? Mas geralmente se usa decimal, geralmente duas casas, separador por vírgula, né? Você pode botar um prefixo, por exemplo, cota, vai aparecer o texto cota em todas elas. Unidade de metro, vai aparecer unidade de metro em todas elas, tá vendo? Só que geralmente isso aqui também a gente não usa, mas se for necessário você pode usar. Aqui é arredondamento, só. Se você botou duas casas decimais aqui, né, tá aparecendo só uma, você tira isso aqui que é para aparecer duas, né? E isso aqui é para a cota linear, que são essas cotas aqui, ó, de cima. E para essa cota aqui angular, você pode mudar aqui para grados, né, radianos, ó, tá vendo? Geralmente deixa-se graus, precisão, ó, duas casas decimais, ó. Geralmente aqui a gente deixa 100 casas decimal, e aí você tá com a sua cota configuradinha pronta para usar, beleza? Dá um OK, close. Pronto. Nenhuma dessas cotas foi mudada porque essas cotas já estavam feitas usando o padrão ISO. Tá? Se você quiser agora fazer uma nova cota usando esse novo padrão, você vem aqui e checa ó, quem está sendo usado, ISO 25, né? Personalizada. Então, ok. Então agora você vem aqui, clica na sua cotinha e diz, ó, daqui para cá. Olha aí a tua cota. Linhas de chamada amarelas, linha de extensão vermelhas, marcadores em setas oblíquas, texto em azul, do jeito que a gente tinha planejado. Tá? Se você quiser agora que qualquer uma dessas cotas adquira essas propriedades, basta você selecionar essa cota, vir aqui e mudar o estilo dela, que está no ISO 25, você muda aqui para o ISO 25 personalizado. Se você quiser que isso aconteça com mais de uma cota, por exemplo, 2, 3 cotas, essas duas aqui e essa. Tá? Então, como é que você faz? Você pode chamar o MO para trazer as propriedades e aí você vem aqui ó, no Dimension Style e você muda aqui, ó, tá vendo? Para ISO 25 personalizado. Pronto. Aí você tem aqui todo mundo colocado com essa propriedade, certo? Agora a gente vai mostrar para vocês como é que cria, para encerrar, né,
o estilo de cota chamado anotativo, tá? É muito parecido com o outro. Vou chamar aqui, ó, de dedinho, tá? Abre. Aí agora eu vou criar uma anotativa, tá? Eu vou pegar essa ISO 25, vou fazer um new dela, vou chamar ela de ISO anotativo, tá? ISO do tipo anotativa. E aqui eu só vou fazer isso aqui, ó. Só marcar esse ponto aqui, dizer, ó, cota do tipo anotativa. Ok? Cota criada. Vou deixar as mesmas configurações, não vou mudar nada, tá? Nem quantas linhas, nem quantos símbolos. Aliás, vou mudar só o texto aqui. A cor do texto eu vou botar azul. Pronto, só isso, para você ver a diferença. No fit, ó, tá vendo? Ó, tá o anotativo e marcado, então a escala não muda. O que quer dizer? Quer dizer que essas propriedades aqui, ó, tamanho das setas, ângulos de rotação, tá vendo? Ó, distâncias de quebra, espaçamento de offset, de linha de texto, de linha de chamada, de linha de dimensão, tudo isso vai ser exatamente como está posto aqui, na escala que você definir. Ele vai ficar amarrado na escala. As outras cotas podem variar conforme a escala, mas esta aqui não vai mudar, tá? Porque ela é do tipo anotativa. Então você dá um OK, pronto. Está aqui a sua cota, ó, ISO 25 anotativa, seta ela como corrente aqui, dá um close. Pronto, não existe nenhuma cota ainda criada nesse tipo, agora vamos criar essa cotazinha aqui, ó, da distância daqui para cá. Então você clica aqui e diz, olha, daqui para cá, tá aqui a cota anotativa, certo? Eu vou antes botar aqui a escala 1 para 1, que é a escala de tamanho real, certo? Então eu vou desenhar a escala de tamanho real, pronto, tá aqui a primeira cota. Se eu passo o mouse em cima de uma cota comum, não aparece nada. Se eu passo na cota anotativa, aparece esse símbolozinho branco aí, ó, que é o símbolo do escalímetro, dizendo que as propriedades dessa cota estão vinculadas a uma escala, que no caso aqui a escala 1 para 1. Se isso aqui não estiver aparecendo para você, você pode clicar aqui no Customize, ó, e botar aqui, ó, tá vendo? Ó, ativar as marcadores de escala, tá bom? Então, como é que eu faço agora para adquirir novas escalas associadas a essa aqui? Então, eu venho aqui, seleciono ela, dou um Ctrl 1, certo? Aí ele abre o propriedades, aí veja quem está usando, ó, escala anotativa, mas só tem uma escala, né? Então, eu clico aqui, ó, e eu posso adicionar novas escalas aqui, ó, novas escalas associadas. Vamos adicionar duas, A1 para 2, e adicionar mais uma que é A1 para 3. Pronto. Temos 3 escalas associadas. Então, agora, podemos fechar aqui, ó, foi pelo Ctrl 1 que a gente abriu isso aqui, certo? Então, vamos dar um ESC aqui. Quando você, ó, seleciona, tá vendo que aparece as 3 aqui, ó, desenhadas, só que elas estão umas em cima das outras. Então, para isso não ficar assim na hora que você for lá para o desenho, né, não ficar as 3 em cima da outra, você pode mudar as posições dela. Então, vamos começar pela escala menor, que é 1 para 3. Aí você aparece assim, a escala de 1 para 3, você seleciona aqui a sua cotinha e aí clica aqui no pontozinho dela e muda a posição dela, tá? Pode arrastar um pouquinho mais se quiser, pronto. Agora muda para a escala um pouquinho maior, que é 1 para 2, aí aparece essa aqui, ó. Aí vocês clicam nela, aí ele mostra as 3, aí você, ó, seleciona e desloca ela. Vou tirar aqui o OSNAP para poder deslocar mais livre. Pronto. Aí vai aparecer assim, ó, quando vocês usar a escala 1 para 1 é essa, nessa distância da peça. A escala 1 para 2 vai aparecer essa, nessa distância aqui da peça. E a escala 1 para 3 vai aparecer essa, nessa distância aqui da peça. Aí quando você dá um ESC, né, e volta para a escala 1 para 1, o que acontece? Ele mostra só uma. Agora quando você vai aqui para o desenho, ó, tá vendo? Ó? O desenho tá aqui as outras, né, aparecendo. Não aparece ninguém aqui, né? Se eu venho aqui e digo, ó, bota na 1 para 1, né? Aí aparece aquela primeira lá, ó, tá vendo? Ó? As outras mudam, mas ela não muda, ó, ela fica fixa, tá? Aí se eu mudar aqui da escala de 1 para 1 para 1 para 2, ó, aí já aparece a outra, ó. Tá vendo que está mais distante, maior? Essas aqui vão mudando, mas essa aqui não muda, tá? E quando eu passo o mouse, ó, essa escala não tem anotativa, essa aqui tem, ó, anotativa, o símbolozinho do escalímetro. Então aqui se eu botar agora na 1 para 3, ó, aí ó, olha só a escala que aparece para mim, é essa, né, ó. Tá vendo? Ela fica fixa. Eu posso mudar a escala aqui, mas ela está amarrada na 1 para 3, ela não se mexe. As outras vão se mexendo, certo? E era isso, pessoal, que a gente tinha para falar sobre escala, estilos de cota, né? Finalizando com a escala do tipo anotativa.
Ok? Muito obrigado pela atenção e parto para os exercícios.